Oi, eu sou o Rodrigo, psicólogo e psicanalista. Então, hoje eu vou me aventurar um pouco no seminário 6 do Lacan, um seminário que chama O Desejo e a Sua Interpretação. É um seminário que explora bastante a natureza do desejo humano. Então, eu vou estar falando um pouco dessa natureza do desejo humano sob uma ótica da psicanálise lacaniana. Então a gente vai começar, nesse início do seminário 6, falando sobre o desejo e a necessidade. Então vamos tentar falar separado o que é um, o que é outro, e aí depois a gente tenta articular as duas coisas com o que for aparecendo. Bom, primeira coisa sobre a necessidade, né? O Lacan ele vai falar que nós temos necessidades biológicas e necessidades que são de natureza sensível, calor, frio, etc. Então nós temos essa necessidade e essa sensibilidade, e ambas estão a serviço da nossa homeostase. Se tem homeostase, significa que tem também o contrário da homeostase, que é o desequilíbrio. Então, como que a gente sente esse desequilíbrio? Através da fome, por exemplo. Então, nós temos as necessidades de natureza biológica e da sensibilidade que estão, no final das contas, a serviço da nossa existência. Então, nós somos, segundo Lacan, sujeitos da necessidade. Nós somos dessa necessidade. Nós nos tornamos sujeitos porque nós somos pessoas com necessidades básicas. Agora vamos tentar relacionar, ou ver como que o Lacan vai relacionar isso com a linguagem. Nós temos necessidades vitais, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai levar essas necessidades. A gente atende alguma delas, e outras a gente depende de outras pessoas. Então é aí que entra a linguagem. Então a gente tem de um lado a necessidade e de outro a gente tem a necessidade, no meio do caminho a linguagem, e do outro lado tem esse outro pessoa que pode atender a nossa necessidade. Então, a nossa necessidade ela fica condicionada a uma outra pessoa, e no meio do caminho, ou seja, no contato com essa pessoa, nós o fazemos por meio da linguagem. Então a gente pega essa necessidade e usa essa linguagem e direciona a outra pessoa. Então, quando a gente pega quando a nossa necessidade ela se encontra, quando a nossa necessidade ela se encontra com a linguagem, a gente não vai mais chamar de necessidade. Lacan não vai mais chamar de necessidade. Vai chamar de demanda. Por quê?
Porque a demanda é aquilo que a gente organiza, elabora, e a gente vai fazer essa organização, essa elaboração usando a linguagem. Feito isso, nós vamos direcionar isso que foi elaborado, isso que foi organizado em relação às nossas necessidades, nós vamos direcionar ao outro. Então, quando a gente faz isso com a necessidade, quando a gente organiza, quando a gente elabora, a gente está transformando isso em demanda. E como é uma demanda, a gente vai levar essa demanda e encaminhar para o outro. Legal? Então, essa é basicamente, não quero simplificar aqui porque é algo assim extremamente complexo, mas falando aqui de uma forma mais tranquila, seria mais ou menos essa ideia, tá? Nós somos então sujeitos de necessidade. A nossa necessidade na linguagem se transforma em demanda. Essa demanda é fruto de uma organização, de uma elaboração. Portanto, a demanda vai ser direcionada ao outro. Certo? Esse é o caminho. E a linguagem está envolvida na elaboração dessa demanda. Bom, então o que a gente percebe aqui é que existe uma necessidade que, para ser satisfeita pelo outro, precisa passar por um caminho do meio. Esse caminho do meio é a linguagem. E o Lacan vai chamar isso de desfiladeiro dos significantes. Por que desfiladeiro? Imagina, desfiladeiro é, para quem quer ter uma ideia comigo sobre isso, desfiladeiro é aquele lugar, por exemplo, que tem várias montanhas, né? Tem lá várias montanhas, e, por exemplo, passa um rio no meio dessas montanhas. Então o rio passa, e aí a própria geografia, localização dessas montanhas, vai fazendo com que o curso da água vá sofrendo alterações, né? A água vai sofrendo alterações. Então, essa metáfora que o Lacan usa em relação à articulação da demanda é uma metáfora muito interessante, porque o rio sofre desvios, o rio sofre alterações até chegar a um outro local. Essa ideia é o que Lacan fala que acontece na elaboração, na articulação da demanda, né? Por meio da linguagem. Porque ela vai sofrer modificações, ela vai ser elaborada e vai se transformar numa frase como, por exemplo, oi, eu quero um... Você vai numa lanchonete, tá com fome, uma necessidade básica, vai na lanchonete, e aí você vai chegar lá e vai falar, oi, eu me chamo Rodrigo e eu tenho isso, eu gosto de chiclete, eu tenho um computador. Se eu chego falando qualquer coisa, não vai ser compreendido, né? Essa necessidade dificilmente vai ser atendida. Agora, quando eu tenho uma necessidade e eu articulo essa necessidade, eu falo, olha, primeiro eu preciso chamar a atenção dessa pessoa, então eu falo bom dia, boa tarde, chama essa pessoa, faço um pedido, olha, eu quero um prato de comida, quero tal coisa, por favor. Isso vai ser então compreendido pelo outro. Então você percebe que a minha necessidade, quando chega, chega na linguagem, ela sofre alterações, transforma-se em uma demanda que é direcionada e compreendida pelo outro.
Então, nota que a linguagem ela tem essa função organizadora e ela tem essa dimensão de organizar a nossa necessidade, tornar a nossa necessidade compreensível para o outro, né? Certo. Então, é o que o Lacan vai chamar de essa organização da nossa necessidade que vai ser compreendida pelo outro e direcionada para esse outro, ela acontece porque existe esse desfiladeiro que vai transformando a nossa necessidade conforme essa necessidade vai sendo articulada dentro desse lugar chamado linguagem. Beleza? Então a gente tem aí a necessidade original que foi transformada em função dessa linguagem. Agora, nós temos a linguagem e nós temos o desejo. O desejo já é outra parada. O desejo é algo que está separado. Essa é bem interessante, essa ideia. O desejo ele está separado da necessidade e da sensibilidade e ele está separado da demanda. Ele é independente. Agora, ele está separado da necessidade e da demanda, mas ele está separado pelo quê? O que separa o desejo da necessidade e da demanda? É o que o Lacan vai chamar de, se eu estiver falando certo, sempre esqueço como fala, biancé, que é, traduzindo, uma abertura, um buraco, né? Uma abertura. E o que essa abertura então faz, no final das contas? Ela separa o desejo e a demanda, ou a demanda vai separar a necessidade e a demanda do desejo. Eles vão ficar separados. Beleza. Separados por esse biancé, por essa abertura. Então o que a gente tem a partir daí? Por um lado, a gente tem uma necessidade que vai visar uma satisfação orgânica. E para isso tem um meio do caminho, que é a linguagem que vai organizar essa necessidade na forma de demanda. Certo? Agora, você tem uma outra coisa. É como se existissem duas coisas em nós. Existisse a necessidade e existisse o desejo. E ambos funcionam de formas diferentes, com maneiras diferentes de se manifestarem. São duas coisas separadas que vão funcionando em nós. A necessidade a gente já sabe, agora como que mais ou menos o desejo vai funcionar? Bom, nós temos lá o biancé, a abertura que vai separar essas duas coisas. Separa a necessidade e o desejo. Bom, o que vai ser o desejo? O desejo ele vai mostrar que o nosso ser busca o nosso ser. O que o desejo mostra sobre a nossa condição? Que o nosso ser busca, nós temos uma dimensão em nós, que busca uma satisfação dos nossos impulsos. Por exemplo, sexuais e agressivos. Nós temos então uma dimensão que vai se manifestar. Que vai se manifestar como uma busca pela realização da nossa
condição de pessoas que buscam, digamos assim, melhor, o nosso ser, como se a gente já chegasse ao mundo com a seguinte condição: o nosso ser busca a satisfação total dos impulsos, por exemplo, agressivos e sexuais. O nosso ser vai estar sempre buscando isso. E aí, quando essa busca por satisfação total, essa condição nossa de buscar a satisfação total, ela se encontra com... Quando essa dimensão nossa se encontra com o outro, ela vai o quê? Quando essa dimensão nossa se encontra com o outro, a gente vai descobrir, quando a gente direciona para o outro essa condição de receber uma satisfação total dos nossos impulsos sexuais, quando a gente direciona isso para o outro, a gente vai descobrir que o outro também tem desejos. Olha que coisa. Peraí, eu quero a satisfação total dos meus impulsos sexuais e agressivos. Quando o meu desejo vai de encontro ao outro, da satisfação desses impulsos, o meu desejo vai então descobrir que o outro também deseja. E aí, quando a gente descobre que o outro também deseja, a gente vai então usar agora a nossa linguagem. A gente vai usar a nossa linguagem para descobrir então o que esse outro deseja. Então olha o que aconteceu. Tinha uma condição que nos leva à busca de uma satisfação total dos nossos impulsos. Quando isso vai em direção ao outro como desejo de uma satisfação total, ele se encontra com o outro que também deseja, e aí esse desejo se torna uma espécie de um mistério pra gente. A gente fica curioso. E aí a gente vai tentar, então, descobrir o que essa outra pessoa deseja, para que a gente possa satisfazer, então, o desejo dessa outra pessoa. Que é, então, esse encontro com o desejo do outro é o que Lacan vai chamar de kevoai, quando o nosso desejo se encontra, descobre que o outro, quando o nosso desejo é direcionado ao outro, ele descobre que esse outro também deseja. E quando descobre, a gente vai usar a linguagem para tentar entender o que esse outro deseja. E aí surge uma pergunta que o Lacan vai chamar de que vuoi, que significa o que queres, né? Só que a grande questão aí é que o nosso, então, desejo que estava a serviço dessa busca de uma satisfação total, agora ele fica retido nessa tentativa de descobrir o que o outro quer, para poder satisfazer o desejo desse outro. E aí, ficando retido nessa questão do o que o outro quer, o nosso desejo também fica preso numa coisa chamada opacidade. Por que opacidade? Porque nós nunca temos certeza sobre o que de fato o outro quer. A gente não consegue ler a mente do outro
gente não está na pele do outro, não sabe o que está pensando, o que está vivendo, quais são as necessidades, etc., a gente sabe que ele tem um funcionamento semelhante ao nosso. Mas a gente não sabe, a gente supõe, pô, se ele deseja, então ele deseja alguma coisa. O que essa pessoa deseja? Então, quando eu faço esse exercício, essa reflexão, eu já estou usando, então, a linguagem. E aí eu fico retido nessa impossibilidade, eu fico aí confabulando. O que será que essa pessoa deseja? O que será que essa pessoa quer? O que será que essa pessoa busca em mim? O que será que essa pessoa quer? Eu fico retido nessa impossibilidade. Isso é opacidade, ou seja, não está claro. É impossível ter uma certeza absoluta sobre o que essa outra pessoa quer. E por não ter essa certeza, a gente vai ficar fazendo várias elaborações, confabulações com a nossa linguagem. E aí, então, significa que a gente ficou retido nessa opacidade do que é o desejo do outro. Então, para a gente falar um pouquinho mais, concorda que ficar retido nessa opacidade também coloca o sujeito numa condição de desamparo, numa condição onde o seu desejo pode ficar abandonado, o seu desejo pode não ser atendido. Por quê? A partir do momento que o seu desejo se torna o desejo de atender o desejo do outro, e o desejo do outro é algo muito incerto, você fica retido nessa opacidade e no risco do desamparo. E aí o Lacan vai dizer que o sujeito, diante dessa situação de opacidade, o sujeito vai então buscar uma proteção do desamparo. Então, a terceira coisa é que nós, enquanto sujeito do inconsciente que deseja, nós também nós naturalmente nos lançamos numa condição de proteção ao desamparo, justamente porque o desejo do outro é opaco. Desculpa. E como que a gente se defende? Como? A gente vai... olha só, o desejo, ele não tem um objeto específico como a necessidade. Eu tenho a necessidade de comer, eu quero comer um artículo, que eu quero comer um hambúrguer. Então a necessidade pode se satisfazer num objeto real, específico. O desejo não. Porque o desejo que visa a satisfação dos impulsos totais fica retido no desejo opaco. Encontra com o outro, e quando encontra com o outro, descobre que o outro também deseja, e quando descobre que o outro deseja, o nosso desejo vai então surge a questão, o que o outro deseja. E quando a gente vai tentar descobrir o que o outro deseja, a gente descobre que a coisa é muito opaca, muito difícil, muito incerta, muito imprecisa. Aí a gente vai... Então a gente não tem esse objeto real da necessidade. Claro, objetivo. No desejo, o objeto é opaco, porque o desejo do outro é opaco. Então, o que a gente faz para se proteger desse desamparo? Da descoberta que o desejo do outro é opaco. É como se não existisse, não fosse material. A gente vai então surgir a ideia do fantasma. Então o desejo ele não vai se adaptar ao objeto real, como é o caso da necessidade. O desejo ele vai segundo Lacan, se coordenar a um fantasma. Né? Esse fantasma, então, vai dar um suporte para o desejo, para ajudar a gente a lidar com essa opacidade, com essa falta de clareza sobre o que o outro deseja, para a gente não ficar tão perdido nessa questão que o outro quer, a gente então recorre a um fantasma para dar uma tranquilizada pro desejo.
Então, esse fantasma vai surgir ali para dar um suporte, né? Agora, ele vai dar um suporte por quê? O sujeito ele foi privado do quê? Lembra que quando o desejo ele se encontra com o desejo do outro e descobre que o desejo do outro é opaco, impreciso, e isso é perturbador e pode trazer um desamparo muito grande, o sujeito então vai se coordenar com, vai buscar, vai constituir esse fantasma, vai se coordenar com esse fantasma, para não ficar tão perdido na opacidade do desejo do outro. Agora, quando o desejo do outro, a gente descobre que o outro deseja, e a gente está fazendo isso, o que o outro deseja, o que o outro quer, o que eu tenho que ser para esse outro, para atender o desejo desse outro, e o que esse outro precisa ser para atender o meu desejo. Essa elaboração de o que eu tenho que ser para atender o desejo do outro, e o que o outro tem que ser para atender o meu desejo, aí a gente entra numa outra ideia, a ideia do falo. É quando eu quero ser o falo pro outro. É quando eu quero completar o desejo do outro. O outro deseja alguma coisa e eu descobrir o que esse outro deseja, ser o que esse outro deseja, porque se eu for o que esse outro deseja, eu então completo esse outro. É como se eu fosse então o falo. Eu quero ser o falo do outro, o falo que completa o desejo do outro. Então nesse encontro de desejo surge a questão e surge essa opacidade, ou seja, essa imprecisão do que o outro deseja. A gente tenta elaborar, tenta atender esse desejo do outro, ser aquilo que o outro deseja, do que a gente acha que o outro deseja, ou seja, ser esse falo. Como a coisa é imprecisa, a gente pode achar que o outro quer que a gente seja qualquer coisa, e aí a gente acha que se a gente for muito legal com o outro vai então se sentir completamente completo, grato, vai me reconhecer. Então você eu falo para esse outro. A gente vai ter a questão do não, pode ser que o outro não reconheça. Não, pode ser que o outro não estava esperando que eu fosse legal com ele, tivesse ser pouco se lixando. Então, a imprecisão, a não garantia que ocorre nessa confabulação do que o outro deseja. E aí o fantasma vai vir para dar o suporte, né? O ser humano ficar totalmente desamparado, perdido, angustiado, vem esse fantasma que vai ocupar o lugar do quê? Dessa nossa busca. Vai ocupar o lugar do falo. Se antes a gente buscava o lugar do falo, o ser que completa o outro, agora a gente vai ser o que vai ocupar o lugar desse falo, né? A gente não conseguiu ser esse falo pro outro, então o fantasma ele vai ocupar então esse lugar, que era antes do falo. Então, a ideia da necessidade e do desejo é que o desejo, o nosso ser está em busca de ser o falo para o desejo do outro, vai ser aquilo que completa o outro. Então, nosso ser vai buscar isso. Não vai conseguir, porque o desejo do outro é impreciso, é não garantido, é opaco. Então, o sujeito vai precisar se defender dessa opacidade, e aí algo vai ter que entrar no lugar do falo. E aí o que vai entrar no lugar do falo? O fantasma. O que vai entrar do que o sujeito foi privado, da possibilidade de ser o falo no desejo, vai entrar o fantasma. E aí a gente precisa falar sobre o fantasma e o falo no seminário 6 em outras aulas. Então essa aula foi para falar um pouco sobre no seminário 6 os conceitos
Dentro dos conceitos fundamentais que existem, a gente tem a questão do desejo e da necessidade, falamos sobre isso, e surgiu agora no final a necessidade de falarmos mais sobre o fantasma e o falo. Tá bom? Então falamos hoje sobre desejo e necessidade. Dentro dos conceitos fundamentais a gente ainda tem que falar sobre o grafo do desejo, sobre a metonímia do ser, sobre o próprio fantasma, sobre também sobre o devanecimento do ser, que é o desaparecimento do ser. Então, dentro dos conceitos fundamentais que aparecem no seminário 6, também tem essas outras questões que a gente vai continuar falando, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau!